perguntam para mim: o que você achou desse filme? Eu falo: não isso não é importante o que eu achei do filme, mas talvez seja interessante o que eu achei no filme, né? O que eu vi dentro do filme, que pode enriquecer a visão de outras pessoas, talvez. Você acredita que a crítica de cinema precisa se ajustar em termos de funções e métodos em períodos de crise? Eu acredito que sim, quer dizer, a situação ainda está muito confusa, né, de saída da pandemia, quer dizer, fase final da pandemia, em que durante esses 2 anos tudo mudou, né, a fruição de filmes, ou a discussão de filmes, a participação do streaming, né, em detrimento das salas de cinema. A atuação da crítica hoje é diferente da de 3 anos atrás e muito diferente da de 10 ou 15 anos atrás, né? Não dá para a gente se acomodar ao tipo de atividade que a gente tinha, a gente, que eu digo críticos e até jornalistas mesmo da área, né? A mesma atitude que a gente tinha 10 anos atrás, antes desse governo, antes dessa pandemia, né? Dessa nova situação. Você acredita que a crítica deva priorizar o cinema nacional e o cinema independente? Eu gosto da ideia de falar mais sobre cinema brasileiro e sobre cinema independente de qualquer parte do mundo, né? Do cinema não hegemônico, digamos, né? Eu acho que isso é muito necessário porque o cinema hegemônico, né? Os blockbusters, não só os blockbusters, mas a produção da indústria cinematográfica americana, especialmente, ela já tem uma divulgação quase que automática, né? Mas no caso do cinema brasileiro tem um componente a mais, que é a possibilidade de dialogar com quem faz, né? Com os realizadores, com os diretores, roteiristas, atores, né? Mas isso não deve significar, obviamente, nenhum tipo de condescendência, né? Não vamos falar bem do cinema brasileiro porque ele está sendo atacado agora pelo Bolsonaro. Quer dizer, vamos falar bem do cinema brasileiro no sentido de que vamos falar que é necessário o cinema brasileiro, que ele precisa ter produção, ele precisa ter recurso, ele precisa ter variedade, ele precisa ter liberdade e tal, tudo isso é óbvio. Mas, assim, não significa falar bem dos filmes em si, né? Quer dizer, cada filme tem as suas qualidades, os seus problemas e tal, isso a gente tem que levar em conta sempre, sem condescendência, né? E nesse período de influenciadores digitais, né, que já é um termo curioso, como você percebe a influência da crítica, tanto nos leitores, espectadores, quanto no mercado? A introdução da internet, ela veio, por um lado, abalar essa posição do crítico, esse lugar de autoridade, de poder do crítico, né? Que antes, vamos ler o que o fulano tem a dizer para saber o que eu vou ver no fim de semana, né? Então, antes tinha o crítico do Estadão, o crítico do Jornal do Brasil, o crítico do Globo, o crítico da Folha e tal, né? Ou alguns poucos críticos desses lugares. E hoje existem inúmeras vozes em outros veículos e outras mídias, né? Um crítico que tem uma grande formação na área, né? Que conheça muito a história do meio, conheça a linguagem do cinema e tal, a opinião dele vai estar no mesmo plano de que qualquer pessoa que queira dar palpite na internet, né? Então, existe uma diluição digamos, do saber específico do crítico, né? Dos saberes específicos de um crítico. Tem um lado bom nisso, que eu acho que toda pessoa, todo indivíduo, toda pessoa pode falar de cinema, como pode falar de música, pode falar de artes plásticas, né? O crítico passa a ser alguém que talvez tenha o papel agora de separar um pouco o trigo do joio, né? E tentar destacar aquilo que pode ser útil para uma fruição melhor, mais inteligente, mais completa da produção audiovisual. O que para você é o mínimo que um crítico precisa ter de formação, de atitude, de prática, para não ser apenas um resenhista, um palpiteiro de cinema? Eu costumo dizer que assim, que o crítico ideal não existe, né? O crítico ideal seria aquele que dominasse o básico da história da literatura, que dominasse as artes plásticas, que tivesse uma noção relativamente culta de música e de política, de economia, de história e tudo mais, né? Para que ele pudesse dar conta o minimamente possível desse complexo que é um filme. E quanto mais o crítico souber de cada uma dessas coisas, melhor. Agora, no caso específico do crítico de cinema, ele deveria conhecer o básico da história do cinema, né? Aquilo que se produziu
em cada etapa, em cada fase da criação do cinema, do desenvolvimento da sua linguagem e tal. Muitas vezes você vai ver um filme, se você vai com olhos ingênuos, uma pessoa que não costuma ir ao cinema, ou que é muito jovem e tal, vai ver um filme e às vezes acha que está vendo uma novidade que na verdade já foi feita de melhor ou de outras maneiras, de maneira mais criativa antes e tal. Então o crítico deve ser um cara que pelo menos sabe esse tipo de coisa, né? Que percebe o que é e que também não tem dogmas assim, que ele não fala, o certo, o cinema, o bom cinema é isso, é assim, é assado, né? Isso daí é errado, isso não se faz, não sei o quê. O crítico deve ter a sensibilidade de perceber quando aquilo que é uma aparente transgressão de uma convenção, de uma norma cinematográfica é intencional, age a favor do filme, né? A favor da expressão do filme, do seu impacto e tal. E não existe a leitura ideal de um filme também, né? Não existe a leitura completa do filme, definitiva. O filme é como um organismo vivo, né? E que tem muitos aspectos que vão passar batidos por um e não por outros. E às vezes, leituras aparentemente opostas, contraditórias, elas são válidas, né? Quando você acha que o mais importante é a sua opinião, né, o seu juízo, você está se colocando acima do filme em si e acima do seu leitor, né? É como se você falasse que o importante é o que eu penso, o que eu achei, o que eu acho, o que eu julgo do filme. E não é isso que é importante, né? O importante, eu acho, que é colocar em circulação mecanismos para uma leitura mais rica de um determinado filme, chamar atenção para coisas que talvez passem batido por um espectador mais desavisado, mais ingênuo, sei lá eu, né? Diminuir essa ingenuidade do olhar, digamos, né? Dar instrumentos para que esse olhar seja mais acurado, né? Eu queria saber como você percebe essa questão da crítica enquanto produção textual e essas versões em vídeo que a gente tem hoje. Então, eu, como sou de outra geração anterior, eu fui formado justamente na crítica escrita, né? Quer dizer, eu li críticos, eu escrevi, aprendi a fazer crítica escrevendo, né? Então, eu tenho, por exemplo, a tendência a pensar melhor no filme enquanto eu estou escrevendo sobre ele, né? Uma coisa que talvez você sinta também, né? Então, para mim, está muito ligado à escrita, mas é óbvio que isso não pode ser um limitador, né? Eu acho que pode haver crítica consistente, crítica relevante no rádio, na TV, nos blogs, nos vídeos, né? Eu vejo a crítica como uma coisa muito abrangente, né? Que ela inclui não só o texto escrito, então, que é a minha praia, digamos, a sua também e tal, mas a gente pode conceber crítica como uma coisa mais ampla. Um documentário pode ser crítica, né, por exemplo. Mas, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, de alguma maneira, também é uma forma de crítica, que a gente não está discutindo filmes específicos, né, mas poderíamos estar discutindo um filme específico. Seria uma maneira de fazer crítica também.